desejo de compra no seu cliente. E assim, já tenho aqui de cara, tá? Bastante conteúdo para poder passar para vocês, Porém, o pessoal do Instagram, se quiser ficar no Instagram, tudo bem. Se quiser ir para o YouTube, fica à vontade também, podem ir para o YouTube, que agora a gente vai dar muito estalo aqui, mas muito estalo mesmo, em relação aos 4 passos para gerar desejo de compra do seu cliente, tá bom? Estamos ao vivo no YouTube e estamos ao vivo no Instagram. Então, agora, falando um pouco já, né, do desejo de compra, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta mesmo, é uma pergunta aqui que vai talvez até te deixar com a pulga atrás da orelha. Você já foi, por exemplo, em algum restaurante, alguma pizzaria, por exemplo, que aquela pizzaria ela não te atendeu muito bem, ou ela fez a pizza de mussarela de uma forma não tão boa? Isso, gente, é frustrante, correto? É muito frustrante. E quando você se depara com um problema desse, né, de forma aleatória, você vai num lugar e você não se sente confortável, ou você não se sente atraído para conseguir consumir algo, isso de fato não é muito bom. Por quê? Porque você acaba passando uma energia que não é legal, e aí você acaba pegando e falando, cara, eu não vou gastar meu dinheiro em relação a isso, não faz sentido para mim. Então, qual que é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer o primeiro ponto para vocês aqui, tá? Quero trazer o ponto da gente falar sobre a vitrine. É isso aí. A vitrine é o primeiro ponto sobre... A vitrine é o primeiro ponto que vai dar tração para que você consiga fazer despertar o desejo de compra no seu cliente. Então, quando a gente está falando do meio digital ou do meio físico, ambos têm a sua vitrine. A vitrine do meio físico, ela é mais visível, né? Você consegue tangibilizar, você consegue visualizar. Então, quando você entra dentro de um shopping, o que você vê? O que você encontra? Você encontra aquela peça de roupa exposta naquele manequim, você encontra aquele cardápio, né, lindo, maravilhoso. O que você faz quando você está dentro do shopping? Você vê talvez uma experiência, né? Talvez você já tenha uma experiência ao entrar dentro daquela loja, talvez o cheiro, talvez o atendimento. Então, tudo isso está ligado à vitrine. E quando a gente entra no meio físico, o meio físico ele te dá esse poder de você olhar no olho da pessoa e já visualizar o que a pessoa talvez queira. Se você não sabe, tá? 80% das pessoas, pega esse estalo, 80% das pessoas não sabem o que querem, mas elas querem alguma coisa. Elas não sabem o que querem. Agora, 20% é intencional. 20% a pessoa já entra sabendo o que ela quer. É uma coisa assim, é surreal. Por quê? Porque a pessoa ela tem a intenção de comprar. Você já se colocou nessa situação de ir para algum estabelecimento, por exemplo, e você ir lá e falar assim, poxa, eu só quero comprar essa camisa e pronto, acabou. E aquele vendedor talvez ficou ali no seu pé tentando te vender alguma outra coisa e você não queria? Então, você amassa de 20% que quer já está intencional. Agora, diferente, tá, gente? Diferente daquelas pessoas que não sabem o que querem, mas querem o quê? Gastar dinheiro. Então, agora aqui no material, né, que eu estou fazendo para vocês, eu vou colocar aqui 20% de pessoas, elas sabem o que querem e têm total discernimento para para consumir. Certo? Já tem total discernimento para consumir. Essas pessoas, elas já são intencionais. São pessoas intencionais. As pessoas, elas já saem, elas já sabem o que querem. Agora, quando a gente está falando de pessoas que não sabem, aí eu estou falando de 80%. 80% sabem que querem algo,
algo, mas não sabem elas sabem que querem, mas elas não, assim, ó, elas sabem que querem alguma coisa, mas elas não sabem o que querem, né? Então elas sabem que querem, mas não sabem o que querem. Parece engraçado, mas é isso, gente, é isso. E aí, quando você entra nesse quesito, você acaba fazendo o quê? Você acaba trabalhando, é inevitável, você acaba trabalhando o poder de venda. E o poder de venda, gente, ele é surreal. Quando você trabalha o poder da venda, ela é assim, você precisa de fato pegar todos os insumos que você já tem na sua mão, né, daquele produto, daquele conhecimento que você já tem, e você precisa fazer o quê? Colocar isso em prática, Então é muito importante você saber que 20% já sabem o que querem, 80% não sabem o que querem. E aí é onde você vai trabalhar ali. E o que isso tem a ver com vitrine? O que isso tem a ver com vitrine? A vitrine, ela vai te dar tração para as pessoas conseguirem saber o que você de fato oferta, o que você de fato transmite. E nesse momento é muito importante você trabalhar a sua vitrine. Eu já falei do físico, agora eu vou entrar no digital. A vitrine digital, ela é de fato a vitrine do seu Instagram, das suas redes sociais. Então, quando a gente fala sobre vitrine física, a gente está falando de algo tangível. Quando a gente fala de vitrine tangível. Quando a gente fala de vitrine online, certo? Que é não física, certo? Online. Nós estamos falando do quê? De coisas semitangíveis. Por que semitangíveis? Porque você não consegue pegar. Você não consegue saber que essa caneta ela é roxa e que ela é uma caneta que ela tem um design ok. Você só vê o quê? A cor dela no online. Você só vê o quê? Você só vê a aparência dela. Você vê a forma dela se você pegar. Então, por isso que o físico ele destoa muito do online, né? O online você precisa trabalhar o quê? Você precisa trabalhar as cores, você precisa trabalhar a forma que você se coloca sobre aqueles pontos que você tem sobre aquele produto. Então, é muito importante desses 4 passos para gerar desejo de compra no seu cliente, é você entender que a sua vitrine vai ser o meio para você conseguir sair do outro lado e você realizar as suas vendas. Então é muito importante, mas muito importante mesmo, entender que o físico é diferente do online. Então, qual que é o recurso que nós vamos utilizar? O físico, a gente vai utilizar o olho no olho, a forma de falar, a forma de conectar, de identificar a energia da pessoa. E o online, a gente vai já trabalhar essa questão de cores, essa questão da né, da neurociência, que é você, de uma forma intrínseca, entrar despertar o desejo de compra daquele cliente com cores, com degustações, com palavras, com argumentos, e isso aí é o que vai fazer da atração. E o Instagram hoje, no online, ele é a maior vitrine que você tem. Não tem como fugir. Não tem como fugir. O Instagram, ele é a maior vitrine que você tem. Por quê? Porque é do Instagram que você vai conseguir fazer o seu funil. Então, hoje, as pessoas que não se posicionam no Instagram, por exemplo, né, e somente no Facebook, essas pessoas muito provavelmente vão ter problemas sim. Por quê? Porque elas vão entender que, tipo, cara, não tem como não estar somente em uma rede social. Você tem que surfar
naquela onda que tá, né? Então, a onda é do Instagram, então pelo menos um perfil no Instagram você precisa ter e você precisa ir trabalhando esse perfil ali. Então, a vitrine é isso, você precisa deixar ali sua vitrine bonita, você precisa deixar o seu ambiente aconchegante, conversando, né? As coisas conversando, o seu propósito bem escrito na sua biografia, com as cores atrás dessa sua vitrine de uma forma bem bonita. E para você conseguir consumir as cores, é importante você utilizar aqui, eu gosto muito da paleta de cores do Colors, né? Que é um aplicativo aqui muito bom para você identificar a paleta de cores. Então você tem isso em aplicativo e você tem isso na web também. Então, identificar sua paleta de cores para você trabalhar a sua vitrine é essencial, essencial, não tenho o que dizer aqui, gente. Então, a sua vitrine é muito importante. Você precisa entender que 20% das pessoas são intencionais e 80% das pessoas não são intencionais. Então, elas não sabem o que querem, consequentemente, elas precisam ser atraídas para conseguir despertar um interesse e um desejo de compra e assim a ação de compra de fato. Ok? Então, a gente está falando aqui de uma organização visual. Então você precisa ter uma organização visual para você conseguir fazer o trabalho de disseminação daquele seu produto. Se você hoje trabalha, tá? Se você hoje trabalha, por exemplo, com serviços, é importante você trazer a reação, por exemplo, que o seu cliente ele vai ter, né? A prova social que o seu cliente desperta em você para você conseguir pegar e transmitir isso para o mundo. Então é muito importante você pegar um depoimento, é muito importante você trabalhar as cores, você mostrar os bastidores da sua entrega. Isso daí é o que vai fazer total sentido para você conseguir se destacar e já despertar o desejo de compra no seu cliente nesse sentido. Agora eu vou para o segundo passo. O segundo passo está muito ligado à atualização no mercado. Quando a gente fala de se atualizar no mercado para você conseguir trabalhar o seu desejo de compra, né, o desejo de compra do seu cliente, a gente está falando de alguma coisa chamada benchmark. É isso aí. Atualização no mercado. Com o mercado. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de entender como o mercado está se posicionando sobre aquilo que você faz. Então, é muito simples, É você entrar, fazer uma imersão nos seus vulgos concorrentes e entender como que eles estão se posicionando. Como que o seu concorrente está olhando o mercado. Como que essas pessoas elas estão se posicionando sobre aquele tipo de produto ou serviço. A partir daí, você começa a fazer algo que eu chamo de benchmark. Ou seja, o benchmark ele é uma forma de você trabalhar, tá bom? Trabalhar a comparação. Quando a gente entra no quesito comparação, a gente está vendo que poxa, se eu tenho um estabelecimento de café, vamos supor que eu tenho aqui, né? Eu sempre quis ter, eu acho que um dia eu vou até ter uma cafeteria. Então, vamos supor, eu tenho uma cafeteria. Nesse momento que eu crio essa cafeteria, eu tenho que trazer ali, né, a experiência, eu tenho que trazer ali o desejo de compra desse cliente. Então, é muito importante essa cafeteria atender às expectativas do meu cliente. E para atender às expectativas do meu cliente, eu preciso necessariamente entender qual é a dor do meu cliente. O que eu preciso resolver? Como eu preciso resolver? O que eu preciso resolver? E aí, gente, a gente já fala já de algo muito especial, que é o quê? A gente entrar, fazer uma imersão sobre aquele produto para a gente conseguir evoluir nessa jornada, ok? Então, assim, ó, 20% dos seus clientes, eles sabem o que querem, é intencional. O cara vai lá e já
compra. Agora, 80% dos seus clientes não tem isso. As pessoas, 80% do seu cliente não sabem o que querem, mas eles querem alguma coisa. Então é muito importante você trabalhar a vitrine, você trabalhar o seu mercado e aí você entra com a questão do benchmark para você evoluir. Aqui a gente também está no YouTube, tá? Então nós estamos no Instagram e no YouTube, então é legal você também entrar dentro do YouTube lá, né? Para você conseguir ver o material que a gente está criando aqui. Fechado? Então, vamos juntos agora aqui falar de benchmark. Vou dar um spoiler aqui para vocês de algo que me chama muita atenção relacionado ao benchmark. Quando você entra e você olha para um produto de uma pessoa, você tem a oportunidade de fazer uma leitura construtiva para o seu negócio. Então, você modelar as pessoas é muito diferente de você fazer benchmarking. Olha que louco isso, olha que louco. A modelagem, ela é muito diferente do benchmark. O benchmark está ligado com a comparação. Então, eu comparo a pegada desse copo, o design desse copo, com pessoas que fazem copos similares que o meu. Então, isso é você fazer benchmark. Agora, quando eu falo de modelar a pessoa, eu estou falando de entender qual é o objetivo dessa pessoa, como essa pessoa se posiciona, como ela fala, como ela gesticula, quais são os anseios dessa pessoa. Então, isso é modelagem. Então, a modelagem é diferente do benchmark. Aqui, gente, a gente está no Instagram e nós estamos também no YouTube, tá bom? E é muito importante você também ver ali quais são os 4 pontos, tá? Para você conseguir fazer, né, no caso, gerar o desejo do seu cliente. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhem aí, gente. Compartilhem aí. A gente está nas duas plataformas. Nós estamos nas duas plataformas. Isso aí. Vamos juntos. Tô dando uma pausa aqui e vamos juntos. Já compartilhei para geral aqui. Então, a gente já falou da vitrine, que é muito importante, e nós já falamos do quê? Da atualização com o mercado, você entender como o mercado está se posicionando. E um negócio legal aqui, que eu acredito muito que a gente consegue também trabalhar, tá bom? É essa questão do entender o momento que você está. O momento que você está, ele faz total diferença no posicionamento, né? Na forma que você vai gerar desejo para o seu cliente. Então, entender o momento é se permitir você fazer algo diferente para aquele cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está entrando no verão, certo? Quando a gente fala de verão, a gente está falando do quê? De férias, né? A gente está falando de férias, a gente está falando ali de uma experiência com a família, a gente está falando ali de fechar o ano, de concluir aquelas metas, nós estamos falando de algo que, assim, para as pessoas acredito que seja, né, um momento muito especial. E quando a gente fala desse momento muito especial, você entender aquele momento para você conseguir aplicar ali o seu... Como que eu posso dizer? Os seus gatilhos, né? A forma que você vende é muito importante. Então, você atrair, você gerar ali o desejo de compra baseado no seu momento, ele é primordial. E, novamente, benchmark é diferente de modelagem. Quando a gente fala de benchmark, a gente está falando do quê? De comparação. Nós estamos falando de olhar para
uma performance, por exemplo, de um celular e comparar com a performance do outro celular. Nós estamos falando de entender ali qual que é o gosto daquele alimento e fazer uma degustação de fato e aí sim melhorar o meu produto. Eu estou falando aqui de algo que existe comparação. A modelagem não, a modelagem é você modelar aquele prospecto, aquela pessoa específica quando você quer trabalhar o seu desenvolvimento. E aí você está falando, por exemplo, de modelar os gestos que as pessoas fazem, a forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa pensa, e aí você está fazendo uma modelagem, ok? Então a gente já falou de vitrine, tá? De vitrine, e a gente já falou de atualização de mercado. Se você perdeu essa live, você vai poder sim assistir ela novamente, porque é uma live que vai trazer para você muita clareza do que você precisa fazer para você atrair o desejo de compra no seu cliente. Fechado? Então, olhando para esse cenário que a gente já falou aqui, né, que é você trabalhar a vitrine e a atualização, a sua atualização no mercado, nós entramos no próximo passo, que é você fazer o quê? Você dar spoilers, você trabalhar ali o spoiler mesmo, entrar ali, dar spoiler para o seu cliente, para ele conseguir, sabe, eu posso dizer, já tangibilizar isso, sabe, já pegar, já conseguir sentir, já conseguir consumir, e aí a gente entra na questão da antecipação. Quando você faz a antecipação, você antecipa algo, você gera você gera um desejo muito bacana, né? Muito, muito importante. Então, quando você entra, por exemplo, numa televisão, vamos supor que você assista televisão. Faz tempo que eu não assisto televisão, mas eu vou falar aqui um pouquinho da TV. A televisão, ela sim, ela te dá spoilers toda hora. Ela antecipa as coisas toda hora. Então, até a sessão da tarde, ela antecipa para você e ela fala que vai passar um filme que você assistiu na sua infância e você talvez fica com vontade, desperta a vontade de assistir aquele filme só por conta da sua infância, da nostalgia. Então, quando você dá spoilers, é muito interessante porque você atrai o seu cliente, gera aquele desejo de compra e você gera a antecipação. Ou seja, a pessoa ela já quer o produto. A pessoa ela já começa a entender que ela não faz mais parte dos 20% de pessoas intencionais. Ela já começa a tomar conhecimento e fazer parte daquelas pessoas dos 80% que não sabem o que querem, né? Mas ela sabe que querem alguma coisa. Ela já começa a saber de fato o que ela quer. Por quê? Porque ela já provou. Sabe quando você entra numa loja, por exemplo, de roupa e você começa a fazer o quê? Você começa a trabalhar essa questão do provar, né? Você já entrou no provador e já provou aquela roupa e gostou daquela roupa? Então, isso tudo isso é antecipar. Isso é você dar um gostinho. Isso é você sentir o seu cliente e saber gerar o desejo de compra para ele. A gente está aqui dando 4 pontos, 4 pontos super relevantes, tá? Aqui na hora do estalo, todas as segundas-feiras às 6h59 a gente se encontra aqui para falar sobre coisas relevantes sobre o seu posicionamento. Então, o quarto ponto, ele tá ligado ao spoiler, a antecipação. Quando você entra e você dá o spoiler para a pessoa, é batata que essa pessoa ela vai querer consumir mais e nesse momento que ela quer consumir, ela já vai ser atraída de uma forma relevante para que você consiga envolvê-la ela, né? E passar de fato ali o desejo da compra. Então, quando você traz essa questão de dar o spoiler, de antecipar, é natural, gente, é natural que você vai trazer um sentimento para a pessoa. Isso tanto no digital quanto no físico.
Dentro do físico, você consegue trazer um sentimento. Lembra que eu acabei de falar aqui sobre você ter aqui uma antecipação de um filme aí que você viu quando era criança e que você, poxa, eu vou querer assistir novamente porque eu gosto bastante desse filme, ou de uma roupa que você comprou e que você gostou daquela roupa e vai ser a roupa que tipo você vai olhar ali, você vai querer utilizar, por exemplo, no verão, né? No momento, por exemplo, que você vai utilizar no verão. E também você ter a sensação também da prova, de você talvez tomar um café, talvez de você comer uma comida que você gosta. Então, tudo isso a gente está falando do quê? De antecipação. E no mundo online, no mundo digital, você já começa a trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Que a degustação, a antecipação, está ligada ao quê? Ao conhecimento. Ao conhecimento, é isso aí. Quando você começa a trabalhar os bastidores da produção do seu produto, por mais que seu produto seja físico, tá? Quando você começa a trabalhar a produção, da onde será que veio a tinta dessa caneta? Será que ela veio, né? Vamos supor a caneta tradicional, né? Será que a caneta ela ainda está por exemplo, pegando tintas, né? No caso é que eu não sei o processo, mas tendo ainda o consumo ainda da matéria-prima dos animais, por exemplo, entende? Poxa, cada vez mais o mundo está ecológico, né? Cada vez mais você está pensando na natureza e tudo mais. Será que faz sentido você trabalhar com esse produto? E se faz sentido, por que você está trabalhando? Qual causa você defende, sabe? Né? Qual causa você defende e qual causa você tem ali como base para você conseguir passar a empoderar as pessoas de uma forma diferente, que você não faz mal à natureza. Isso é você gerar desejo de compra no seu cliente, tá? No seu cliente através da internet. É a forma que você se posiciona, é a forma que você abraça a situação para você conseguir dar o próximo passo. Então, quando você traz aqui a vitrine, você projeta ali toda a sua vitrine, você deixa ela saudável, bonita, com cores tops, né? Ou até mesmo se você é físico, você traz uma sensação, sabe? Quando a pessoa vai entrar na sua loja, ela vai sentir um cheiro diferente. Isso aí já é algo atrativo. Então, atrai, você começa a atrair e você começa a trabalhar essa questão de uma forma totalmente experimental, né? Você começa a experimentar e é muito bom, porque aí você começa a antecipar. E no meio digital é a mesma coisa, você começa a antecipar provando a causa que você tem, provando para as pessoas a forma que você lida, a forma que você pensa, como você se posiciona. Por que eu falo bastante de posicionamento? Eu falo muito de posicionamento porque quando eu falo que eu defendo a causa X, a causa Y, automaticamente eu crio ponto em comum com a pessoa. E nesse momento que eu crio ponto em comum com a pessoa, eu acabo dando o quê? Spoilers para as pessoas sobre aquilo que eu faço. Então, se eu faço um bolo muito bom, por exemplo, vamos supor que eu sou uma boleira, sou uma confeiteira aqui e eu amo fazer bolos, né? Eu amo fazer bolos. Como que você hoje consegue dar spoilers? Como você consegue gerar uma antecipação de compra dos seus bolos? Do serviço que você presta? Da forma que você bate o bolo? Passando, de fato, para o seu possível prospecto, para as pessoas que te assistem, o desejo. E o desejo está totalmente ligado ao quê? A uma ação que vai gerar uma sensação. A sensação por trás, tá? A sensação por trás de você tomar um café da tarde, comer um pão de queijo. Eu fiz isso ontem, gente. Fiz isso ontem, não tenho problema com isso. Ó. Fiz isso ontem. Tomei um cafezinho da tarde, né? Com um pãozinho de queijo, com manteiga, com bolo de cenoura, né? Feito pela Mariana. E, meu, isso aí é sensacional. Então, quando você entra
dessa forma, com essa sensação, e você traz isso para o seu possível prospecto, né? Para o seu possível cliente, você já começa a atrair atenção para você conseguir canalizar isso. Então, você atrai atenção, gera esse interesse e aí você começa a canalizar. Só que para isso, você precisa fazer o quê? Você precisa antes trabalhar sua vitrine para as pessoas conseguirem saber quem você é, como você se posiciona, quais causas você defende. Você precisa fazer um benchmark nos seus concorrentes, mesmo, nos seus concorrentes, as pessoas que trabalham da mesma forma que você, para você conseguir ter efeito comparativo. E o efeito comparativo, ele vem dessa questão, dessa caneta, por exemplo. Eu estou comparando que quando eu trabalho com a cor amarela, quando eu trabalho com a cor roxa, com um design desse jeito, eu estou trazendo algo, sabe, a textura, uma forma positiva das pessoas quererem esse produto. E aí, como que o meu outro concorrente está se posicionando? Será que é mais eficiente? Será que a aderência é melhor? Então isso é o benchmark. Será que o seu bolo, a forma que você faz o seu bolo hoje, perante aos outros boleiros que tem aí, né, as outras confeiteiras, e se você trabalha isso de uma forma, eu sei que pode ser que você trabalha como hobby, mas se você tem um produto que você vende esse produto ou você ensina essa receita, as pessoas elas vão ligar ali o botãozinho do ponto em comum. Elas só vão comprar de você se você gerar ponto em comum. Elas só vão te dar atenção se você gerar ponto em comum. Então, ponto em comum é o que vai fazer você aqui gerar uma antecipação e dar spoilers. Então, ponto em comum é a chave para você conseguir gerar o quê? Spoilers, dar spoilers e antecipação. Você dá antecipação. Então, perceba que a forma que eu estou colocando os pontos aqui para vocês, que eu estou trabalhando esses pontos aqui com vocês, é o que faz toda a diferença. É o que faz a tração mesmo no que você está falando ali de desejo. Ou você entra numa loja e não tem desejo de comprar aquela roupa que você provou e que você até bateu foto dentro do provador. Fala para mim. Concorda comigo? Então, se faz sentido, pega o estalo. Pega o estalo porque a gente está aqui passando bastante conhecimento. É cedo mesmo. A live, a hora do estalo, ela é cedo mesmo, porque é para os fortes, saca? Então, aqui a gente se encontra às 6h59. Agora, eu vou ter a capacidade de também fazer a transmissão pelo Instagram. Então, isso vai ser muito bacana, porque eu vou conseguir compartilhar bastante com vocês aqui. Então, vamos para o nosso quarto ponto, o último e derradeiro, tá? Quando nós falamos de desejo de compra, na boa, gente, peraí, compartilha para geral aqui, porque esse ponto aqui, eu tenho certeza que aquela sua amiga, aquele seu amigo, ele vai precisar ouvir isso que eu vou falar. Então compartilha, eu quero que você compartilhe aqui, porque gerar desejo de compra é muito, mas muito importante. Não adianta você querer ir lá e falar assim, ó, toma aí, compra para mim, compra de mim. Não existe isso. Não existe o comprar de mim. Existe sim você, tá? Passar qual é a importância, qual é a transformação que você vai gerar, que esse produto vai gerar na vida da pessoa. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre experiência. Eu até estava achando a palavra aqui, gente. Tá até anotadinho aqui. Mas a gente fala sobre experiência. O desejo de compra, né? O desejo de compra e a experiência tá totalmente ligado. Não pense você que você vai trazer a experiência só quando você entregar. Só quando essa pessoa comprar. Não é assim que funciona. Você só vai conseguir, de fato, gerar um desejo e ter aquele cliente fidelizado se você gerar desejo de compra antecipada. O desejo de compra antecipado vai já te dar um
punch, uma velocidade para você já conseguir ter a oportunidade de conversar com a experiência desse cliente. Vou te dar um exemplo, ó. Vou te dar um exemplo bem sutil e bem básico, tá? Você, né, pega você no ambiente físico mesmo, tá? Numa loja. Você está entrando dentro de uma loja. Nesse momento que você está entrando dentro dessa loja, você começa a sentir o cheiro. É um sábado à tarde, é um domingo à tarde. Você começa a sentir o cheiro de café. Você começa a sentir o cheiro de café, aquele cafezinho gostoso da fazenda, né? Da fazenda. E aí você começa a fazer o quê? Peraí. Gente, peraí. Eu estou já recordando do meu passado. Já estou lembrando da minha mãe e do meu pai. Já estou lembrando da minha família reunida. E aí, quando você começa a entrar dentro, sabe, dessa loja, que você começa a sentir aquele cheiro de café, aquele pãozinho de queijo, sabe, aquela decoração, né? Aquela decoração de fazenda. Na boa, só ali você já está sim. Você já está trabalhando o quê? A experiência que você está passando para o seu prospecto. Totalmente, tá, gente? A experiência, ela vem antes. Ela precisa vir antes. Por quê? Porque quando você passa uma experiência antecipada, você começa a gerar desejo de compra. Então aqui a gente está falando sobre a forma que você de fato ancora. É isso aí, aqui ó, compro na hora, ó, porque desejo aumentar, melhor a pré-venda, enquanto existe uma âncora emocional. Quando a gente entra no âmbito emocional, a gente pega esse estalo, a gente já começa a mexer com o quê? Com aquilo que eu falei anteriormente, com o passo 3, que é o spoiler, é a antecipação. Quando você entra com a antecipação, você já entra com a sensação. Eu sei que a sensação ela tem familiaridade com a experiência. Só que o fato de você dar spoiler, você antecipar e você gerar essa sensação, você já está trabalhando a antecipação para você conseguir de fato fazer a venda, né? Gerar esse desejo de compra. E nesse momento, a gente já começa a ter uma noção de como aquele cliente está se posicionando. E quando a gente entra no meio físico ou digital, é comum. A gente só precisa ter o discernimento de ter como insumo, a gente trabalhar esse spoiler de uma forma intencional para aí sim fazer a grande transformação que é gerar esse desejo de compra. Então, o desejo de compra, ele antes de você vender, você precisa trabalhar a sua vitrine, o seu propósito, a sua forma que você lida com as cores, como você lida com a forma que você coloca as coisas. Quando você entra no segundo tópico, você faz o quê? A atualização no mercado, ou seja, você faz o benchmark, você olha como as pessoas estão fazendo, e benchmark é diferente de modelagem, a gente já falou aqui. Modelagem é olhar como a pessoa se posiciona, como a pessoa fala, qual que é o anseio, como que a pessoa está se comportando sobre aquele momento. Quando eu falo sobre o benchmark, eu já estou falando sobre a comparação, a eficiência, a forma que eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, a pegada dessa caneta é de uma forma, para mim. Como que o concorrente tem uma outra caneta, como que é a pegada dele? É isso que eu preciso entender, é isso que eu preciso trazer para o jogo, para eu conseguir ter tração, para eu conseguir mudar e fazer a antecipação e de fato ali, né, gerar o desejo de compra para o meu cliente. E aí o quarto passo, sendo a experiência, é muito importante, mas é muito importante, tá? Você ter em mente que quando você fala de experiência, você está falando que o que define a experiência, pega esse estalo aqui é nervoso, ó, vou até falar próximo de você aqui, ó. Quando você trabalha a experiência, tá? Você olha muito mais, tá? Você olha muito mais para aquilo que você entrega do que qualquer outra coisa. Então, a experiência não é sobre a qualidade pelo que você vende algo. A experiência é pelo como a pessoa sente enquanto ela consome algo. Sacou? Sacou? Pegaram o estalo? Então, a experiência é enquanto vocês estão aqui comigo.
A experiência é enquanto nós estamos se conectando, a energia que nós estamos passando. É o arrepio que você tem sobre ouvir, por exemplo, algo que chamou sua atenção. Quando a gente fala sobre o sentimento, quando a gente fala sobre essa questão sentimental, que a gente já acabou de falar aqui, que é o antes, que é a antecipação, a gente está falando do quê? A gente está falando de entrar numa loja, sentir o cheiro de café, lembrar da fazenda, lembrar daquele gosto, né, do pão de queijo. E no digital, a gente já está pensando no quê? No conhecimento. A gente está olhando para as cores. A gente está vendo, por exemplo, um vídeo que talvez vai te tocar lá no fundo de uma pessoa que já passou por um problema que você está passando. Então, muito mais do que você vender e entregar, é você antes gerar essa experiência para aí sim você despertar esse desejo de compra. Então a experiência ela vem antes, é o nosso quarto passo. A experiência é como a pessoa sente enquanto ela consome algo. Pegaram o estalo? Pegaram o estalo? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu vou passar aqui com você aqui os 4 pontos para você que está chegando agora. Tá? Nós estamos ao vivo no YouTube e nós estamos ao vivo também no Instagram. E assim, eu tive um probleminha técnico no YouTube logo no começo, mas não tem problema, porque a gente já conseguiu adaptar, né? Mas eu vou passar aqui rapidamente para você os 4 passos. E eu quero que você já pegue os 4 estalos aí. Ó, olha o que a gente está fazendo. Bom dia para todo mundo. Bom dia para Guilherme, bom dia Joana, bom dia Wallace, bom dia Luiz, bom dia Dev, bom dia Rubens, bom dia Miriam, bom dia a todo mundo, gente. Bom dia. Vamos que vamos. Compartilha para geral aí que eu vou passar os 4 passos para gerar desejo de compra no seu cliente. Vamos lá. Eu quero que vocês, comigo, tá? Coloquem aqui algum estalo, alguma coisa que vocês entenderam aqui do que eu tô falando, tá? Para a gente conseguir trazer aqui uma atração para aquilo que a gente está fazendo, tá? Para aquilo que a gente tá disseminando aqui de conhecimento. Então, vamos lá. Bom dia, James. Bom dia a todo mundo. Então, vamos lá. 4 passos, tá? 4 passos. Fechamento da nossa live aqui, a hora do estalo, toda segunda-feira às 6h59 da manhã. Gente, ó, pega esse estalo, tá? Pega esse estalo, ó. Desejo de compra tá totalmente ligado à sua personalidade, à sua marca, à sua imagem. Vamos juntos para o meio físico e para o meio digital. Para ambos, tá? Para ambos, eu já posso te afirmar que 20% da população já sabe o que querem. Então não tem mimimi, não tem conversa. Eu quero esse caderno laranja porque ele é laranja, ele não tem linhas e é assim que eu gosto de caderno. Por quê? Porque eu consigo desenhar também. Então sou intencional. Eu já vou lá na Calunga, por exemplo, já quero aquele caderno e pronto, acabou. Agora, 80% das pessoas não sabem o que querem. E quando a gente fala da pessoa não saber o que quer, é o momento que você tem de responsabilidade em trabalhar o quê? Trabalhar os seus gatilhos para você conseguir fazer aquela pessoa tomar o conhecimento do que ela quer. Pegaram o estalo? Então 80% não sabem o que querem. Então, em vez de você pegar o produto e colocar o produto na frente, deixa o produto de lado. O produto está aqui atrás, ó, até soltei ele. Quem é o produto? Sou o produto. Eu que estou aqui para passar a mensagem para você. É eu que vou falar para você como que funciona, por exemplo, a produção do meu café. É eu que vou falar para você como funciona a tinta dessa caneta. Que a tinta dessa caneta ela é ecológica, que eu zelo pela natureza. E aí está nos bastidores. Tá vendo que eu estou usando gatilhos para conseguir despertar desejo? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais humanas. Apesar dos pesares, estão cada vez mais humanas. Então pega esse estalo. Você trabalhar aquilo que você sente como sociedade mesmo, sabe? Você trazer os seus valores, os seus princípios é o que faz a diferença. Então, pouco importa o produto. O produto é você.
Então, quando você trabalha isso, você desperta o desejo de compra no cliente. E lembra, 20% sabe o que querem, 80% não sabem, hein? E se você precisa se posicionar, por exemplo, no Instagram, né, nas suas redes sociais, que aí a gente já está falando do online, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da oportunidade de você usar as cores. Para isso você tem um site muito importante, muito bom, chamado colors.co. Colors.co, que ali você tem uma palheta de cores top, 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 para você conseguir utilizar as cores no seu Instagram, né, ter uma boa biografia, e a gente vai falar mais sobre isso na hora do estalo, às 6h59 toda segunda-feira. Fechado? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto está ligado ao quê? A atualização do mercado. Quando a gente fala sobre atualização do mercado, nós estamos falando da importância de você entender a diferença entre modelagem e benchmark. O benchmark, ele é sim, tá? O efeito comparativo. Eu estou falando que esse caderno, ele é desse tamanho, que ele é colorido, que ele não tem pauta. E como que será que o meu concorrente está se posicionando em relação a caderno desse mesmo tipo? Será que ele está trazendo, por exemplo, uma fita para colocar a caneta aqui? É isso que faz a diferença. Como que você consegue modelar as pessoas, modelar não, desculpa, como você consegue fazer benchmarking das pessoas no digital? As ferramentas que elas estão utilizando, as redes sociais que elas estão se posicionando, como elas estão utilizando os recursos lógicos da ferramenta. Pega esse estalo. Como as pessoas estão utilizando os recursos lógicos, ou seja, os sistemas. Como que a pessoa hoje está fazendo um lançamento? Está jogando para um WhatsApp ou está jogando para um Telegram? Como que funciona o processo de execução? Isso é benchmark, isso é comparativo, isso é a forma que você lida. E quando a gente fala de modelagem, não. Modelagem é, cara, eu estou modelando aquela pessoa. Eu estou modelando o Jorge. Ele se posiciona, ele fala, ele aumenta o tom de voz, ele diminui o tom de voz, ele gesticula, ele tem um anseio de fazer a transformação nas pessoas, de ativar, de destravar nesse meio digital, de falar de posicionamento, de passar ideias. Então, esse é o grande ponto. Essa é a forma que você trabalha o quê? A atualização no mercado. Não é você simplesmente tirar da sua cabeça. Cansa, tá, gente? Cansa. Só você na sua cabeça trabalhar o que precisa ser feito. Não precisa você fazer isso. A internet está aí. Você consegue utilizar ela a seu favor. Então utilize. Segue as pessoas certas. Converse com as pessoas certas. Utiliza de forma eficiente. Quando você vê uma foto, uma imagem de alguém, eu vou falar mais sobre isso nas próximas horas do estalo. Inclusive, a próxima hora do estalo está ligada a feeling. A feeling vai ser praticamente um curso aqui. Por quê? Porque eu vou falar sobre o feeling que você tem que ter sobre a sua pode-se dizer a sua neuro, né? Que você começa a ver as coisas, a forma que você começa a ver as coisas, como você começa a ativar algo dentro de você, que você começa a ter a percepção. E aí, nesse dia, eu vou falar da diferença entre percepção e realidade. Vou te dar uma historinha aqui incrível que você vai se surpreender. Qual que é a diferença entre percepção e realidade, sacou? Então, o terceiro ponto, né? Terceiro ponto aqui, spoilers. Spoilers de antecipação. Na boa, precisa ter. Precisa ter, porque assim a pessoa vai começar a se conectar. Você já foi em alguma loja de roupa e você provou aquela roupa e você viu que, poxa, nossa, fez todo sentido para você? Você gostou daquilo? Então, esse é o spoiler. Essa é a antecipação. Meu, tem gente que vai até no provador para bater foto, para postar na rede social. E aí, você já fez isso? Não, né? Não. Você vai lá e compra o negócio, né? Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto, tá? Gerar desejo é você antecipar. É você dar um gostinho. É você, sabe? Nossa, eu vou dar esse gostinho para a pessoa. Então, é muito importante você prestar atenção também nisso. E quando a gente fala de spoilers de antecipação, pega esse estalo. Pega esse estalo. Você tem a oportunidade de gerar ponto em comum nas pessoas. Olha que legal. Acabei de falar para vocês aqui de causa social. Acabei de falar aqui para vocês de provador. Acabei de falar para vocês do Instagram, da organização, né, do conjunto de informação que você tem para você conseguir fazer uma boa de uma vitrine.
Olha que legal, eu gero conexão com você. Eu me coloco eu me coloco como você para conseguir passar uma determinada informação. Então, o que eu faço? Eu gero um ponto em comum com você. E aí, quando a gente fala do quarto ponto, a gente está falando o quê? Da experiência. Da gente entender que a experiência não é só você entregar e você, pronto, acabou. Entreguei, pronto, acabou. Não, a experiência está mais ligada no quê? No como. No como as pessoas sentem, sabe? As coisas enquanto elas estão consumindo. Então, é você tomar, por exemplo, um líquido, sabe? E sentir aquilo. É você, talvez, comer algo. Talvez é você, sabe, a pessoa falar alguma coisa pra você, dar um estalo pra você, e você, nossa senhora, fez todo sentido, vou começar minha semana assim. Então é isso, é você entender o quanto, né, como as pessoas sentem enquanto elas estão fazendo algo. Isso é experiência. E quando você ativa esses 4 pontos que eu falei pra vocês aqui, você de fato gera desejo nas pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Eu espero que você tenha gostado dessa praticamente aulão, né? Aulão, na hora do estalo. Compartilha para geral, sempre, mas sempre, tá? Às segundas, às 6h59, eu estou aqui comprometido com você para poder passar esse conhecimento e disseminar conhecimento para o mundo. Então, espero você segunda-feira que vem, onde a gente vai falar sobre feeling. Qual que é o feeling que você tem que ter nas suas redes sociais para você se posicionar de uma forma diferente? E também, tá? A gente vai falar sobre a diferença entre realidade e percepção. Vem comigo para a próxima, segunda-feira que vem. Já vou deixar para você ativar o lembrete, tá? No YouTube e também aqui no Instagram, que a gente agora vai também se posicionando nas duas plataformas. E vamos que vamos. E esse é só o começo. Bora! Valeu!